No capítulo 16 de Gênesis, Abraão, por instigação de Sara, procurando antecipar a vontade de Deus e o momento ordenado para o cumprimento da promessa, coloca sobre os nossos olhos a aliança da lei em Agar, fonte de sofrimentos e de inquietações. Todavia, Deus cuida da posteridade segundo a carne. A aplicação disto como figura é evidente, conforme se vê na Epístola aos Gálatas, principalmente o capítulo 4. O orgulho do homem sobre a lei é assinalada pelo espírito de Agar, mas o seu filho não pode ser herdeiro. A impaciência do homem, que não quer confiar em Deus quanto aos meios do cumprimento, deu-se ao mesmo com Jacó para a bênção. É plena de advertência moral para nós. É sempre uma fonte de perturbações e de sofrimentos. Além disso, Agar era uma egípcia, memorial de uma outra falta de fé de Abraão. A lei e a carne, e de fato o pecado, vão sempre juntos. Veja, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 34 a 36. O Egito está em relação com a incredulidade natural. Os capítulos 12, 13 e 14 de Gênesis formam um único tema, dependendo da dupla manifestação de Deus a Abraão, primeiro para o chamar e depois em Canaã. Nestes capítulos encontramos desenvolvidos o poder, a queda e o regresso. Em seguida, vemos uma fé celestial que persevera em contraste com o mundanismo e, finalmente, a manifestação do poder terrestre ligado a esta fé, terminando pela vitória. Finalmente encontramos Deus, possuidor e Senhor dos céus e da terra, e Melquisedeque. Os capítulos 15 e 16 de Gênesis vão juntos, no sentido de o capítulo 16 nos apresentar a tentativa carnal de Sara para procurar a semente prometida pela palavra do Senhor a Abraão, no começo do capítulo 15. Aqui, tudo está em queda, pelo que representa a essa promessa, mas os desígnios de Deus serão cumpridos segundo a promessa, e não segundo a carne e a vontade do homem. No capítulo 17, encontramos uma nova manifestação do eterno Deus a Abraão. E estamos, penso eu, num campo mais elevado e mais santo. Não se trata aqui de vocação, nem de adoração, nem de uma revelação pela palavra, indicando como Deus cumpriria as suas promessas e pelo que o seu povo passaria. Não se trata aqui do que Deus é para Abraão, mas sim do que Deus é em si mesmo. Não é eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa, mas sim eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não estava ali tudo o que Deus era, mas sim que Ele é. Era o seu próprio nome, e Abraão é chamado para andar de uma maneira que responda a esse nome. É por isso também que ele não adora, não faz nenhum pedido, por muito elevado que fosse esse privilégio, mas é Elohim, ou Elohim, que fala com ele. As diversas partes dos seus desígnios, ou dos desígnios de Deus, quanto a Abraão, são desenvolvidos assim, como o que Abraão deve ser perante aquele em quem creu. Em geral, a aliança de Deus era com ele, Deus, comprometendo-se livremente em graça, segundo o seu próprio pensamento, fez com que Abraão se tornasse pai de uma multidão de nações. Esta aliança tem 3 partes. Deus seria Deus para Abraão e para a sua posteridade após ele. O país onde ele vivia como estrangeiro ser-lhe-ia dado, e a sua posteridade. Nações e reis sairiam dele. Todas essas promessas são feitas sem condições. São apresentados mais alguns princípios que, por um lado, obrigam Abraão
obriga a Abraão exprimem o caráter daqueles que gozam dos privilégios de Deus e, por outro, formam o seguro fundamento da sua fé. Esses princípios são a circuncisão e a livre e soberana promessa. A circuncisão, em contraste com a lei, veja João capítulo 7, versículo 22, mas exprimida a morte da carne. Compare Romanos capítulo 4, versículos 10 a 12, e depois é dada a promessa da chegada imediata da semente. Abraão goza da mais íntima comunhão com o eterno Deus, que ele revela os seus desígnios como a um amigo. A intercessão é o fruto desta revelação. Compare Isaías capítulo 6. O julgamento abate-se sobre o mundo, e enquanto Abraão, no alto do monte, conversa com Deus acerca do julgamento que deve abater-se sobre a cena lá embaixo, onde ele se não encontra, Ló, que ali tinha tomado lugar, é salvo, como que através do fogo. A justiça do fiel, que toma lugar no mundo, revestindo-o do caráter de juiz e fazendo-lhe perder o testemunho ou de testemunhar de Deus, é ao mesmo tempo inútil e intolerável. Abraão escapa ao juízo e vê-o do alto. Ló é salvo desse castigo que se abate sobre o mundo no capítulo 19, em que ele se encontrava. Ló teme a montanha onde Abraão tem gozado da presença de Deus. A montanha é para Ló um lugar que inspira terror, mas é ali que ele encontra por fim salvação, embora no âmago do pior que lhe pode acontecer. Em geral, Abraão tem aqui o caráter da comunhão com Deus, que dá a fé sem a vista. Não, evidentemente, por uma habitação do Santo Espírito nele, conforme ao privilégio da Igreja, hoje, isso estava reservado para o tempo da mais completa bênção, em que o chefe, Cristo, da Igreja seria glorificado, mas como caráter geral da bênção. A semente prometida é anunciada como devendo vir, mas não está ainda introduzida no mundo. Isto é, numa glória manifestada. No entanto, Abraão conhece e crê. E, como vimos já, Deus trata-o como amigo e diz-lhe não o que concerne a ele próprio, mas o que diz respeito ao mundo. Com um amigo, eu falo de tudo o que tenho no coração e não somente das minhas ocupações no que lhe diz respeito. Depois de ter recebido da parte de Deus essas comunicações, Abraão intercede junto do Senhor como estrangeiro no lugar da promessa, mas em comunhão com ele em cima. Isto faz sobressair, ao mesmo tempo, a paciência e a perfeição do juízo de Deus. Analisemos o versículo 12 agora, ao terminar esse capítulo, o capítulo 17. Eu leio o verso 12 assim: Pai de circuncisão, quer dizer, da verdadeira separação para Deus, tal como Deus o reconhece. Não só aos da circuncisão, mas também àqueles que andem nos caminhos da fé de Abraão, fé que ele tinha, estando ainda incircunciso. Por outras palavras, Deus reconhecia-os, eles que eram crentes de entre os gentios, como sendo verdadeiramente circuncisos. A promessa da chegada imediata da semente é dada, mas isto é quando Abraão, quanto ao corpo, estava morto. E, como o caráter da circuncisão era categórico, o mesmo se dá quanto à promessa. Era feita ao filho da promessa, porque a carne não pode ter nada a ver com Deus na luz. Embora Deus possa abençoar exteriormente a semente segundo a carne, a aliança era feita exclusivamente com o herdeiro da promessa. A morte da carne, porque nós estamos longe de Deus,
a simples graça soberana são categóricas. É a mulher estéril que deve ser a mãe de uma multidão de nações. Abraão regozija-se na promessa e é obediente à ordem de Deus. O capítulo 18 é ainda uma nova revelação dos caminhos de Deus em relação com o herdeiro da promessa, que é aqui o objeto principal em vista e o objeto presente e imediato da esperança. Esta parte do livro, no que concerne ao direito do herdeiro e da promessa, continua até o capítulo 21. Mas aqui eu creio que o herdeiro, isto é, a semente, mas que é ao mesmo tempo Jeová, o primeiro e o último, é considerado como herdeiro do mundo e juiz, enquanto que a relação pessoal de Abraão com Deus existe por graça, pela promessa, quando não se trata do herdeiro e quanto a relação é baseada sobre a fé e representa em tipo a posição cristã. É por isso que, sendo conhecido o próprio Deus, e não somente pelos seus dons, Abraão se eleva mais alto do que no capítulo 15. E em lugar de pedir favores para si, intercede pelos outros. Depois do capítulo 22, vêm-se aparecer os verdadeiros tipos da igreja, porque o herdeiro está lá, em figura, o herdeiro Cristo. No entanto, temos também aqui grandes princípios individuais. Abraão está habituado à presença divina, discerne-a bem depressa, e embora não diga nada que se refira à glória divina, até que o Senhor se digne, Ele mesmo, Deus mesmo, fazer-se conhecer, atua, no entanto, desde o primeiro instante, com uma deferência instintiva, que é também plenamente reconhecida por aquele que o visita, por aquele Deus que o visita Abraão. Nesta relação, é uma cena atraente de santa consciência da presença de Deus e de respeitosa esperança da sua santa vontade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.